Olá, bom dia, turminha. Vamos iniciar mais uma aula. A nossa aula de hoje é de ciências. Então, vocês vão pegar o livro de ciências e abrir na página 37. Vamos iniciar? O conteúdo é como surgem novas plantas. Vejam que ao final da frase tem um ponto de interrogação. Quando tem esse pontinho, é uma pergunta, não é? Então, essa pergunta, como surgem novas plantas? As plantas podem se reproduzir de duas maneiras: a partir de uma semente ou de uma parte da planta já desenvolvida, como as mudas. Então, a pergunta é: como surgem novas plantas? E o livro já nos trouxe a resposta, não é? Que elas surgem de duas maneiras, que são as sementes e as mudas. Então, o primeiro método, por sementes, a semente de um fruto pode dar origem a uma nova plantinha. Basta que essa semente esteja em condições ideais para o seu desenvolvimento. As sementes não se movimentam sozinhas. O vento, a água das chuvas e alguns animais, enquanto se alimentam, como os passarinhos, levam as sementes de um lugar para outro. Elas também podem cair na planta em lugares próximos. Elas podem cair da planta em lugares próximos e germinar uma nova plantinha. É com a ação do vento, da água, das chuvas e dos animais que as sementes se espalham. As sementes, quando espalhadas em solo fértil, podem germinar, isto é, dar origem a uma nova planta da mesma espécie. Esse processo é chamado de germinação. Em geral, as plantas precisam de condições adequadas para que isso aconteça. Elas necessitam de um local com água, luz, espaço e uma terra com nutrientes. Então, aí a gente tem a imagem de um pássaro, não é? Levando as sementes no bico. E essas sementes, elas caem em uma terra fértil e lá vai nascer uma nova plantinha. Na página 38, a continuação. Existem frutos que possuem muitas sementes. Vejam, aí nós temos a melancia e a goiaba. Outros têm apenas uma semente, que chamamos de caroço. Veja, aí nós temos a manga e o abacate. Eu trouxe aqui algumas frutinhas para mostrar para vocês. Aqui eu tenho a melancia, que a melancia tem várias sementes, não é? Então, a melancia tem muitas sementes. Aqui eu tenho o maracujá. O maracujá tem muitas sementes ou poucas sementes? O maracujá tem muitas sementes, não é? Aqui eu tenho uma manga, que tem apenas uma semente, que a gente chama de caroço, não é? A manga tem poucas sementes, que é só uma. E aqui eu tenho também uma goiaba. A goiaba tem muitas sementes ou poucas sementes? Muitas sementes, muito bem. A gente chama de caroço, não é? A goiaba tem muitos caroços, então esses caroços são as sementes. Continuando. Existem vegetais que nascem de mudas. A gente já viu por sementes, não é? Como é que acontece o nascimento das frutas por semente. Agora a gente vai ver por mudas. Existem vegetais que nascem de mudas. Para se obter a muda de uma planta, é necessário tirar um galho ou ramo de uma planta já crescida. Em seguida, é preciso plantá-la novamente no solo, com água, luz, espaço e uma terra com nutrientes. A nova plantinha irá se desenvolver rapidamente. Então, gente, aqui a semente, não é? A gente vai plantar a sementinha, o caroço das frutas e vai cuidar dela, colocar ela num ambiente onde ela receba a luz do sol, numa terra que tenha nutrientes.
e essa semente vai virar uma nova plantinha. E também através das mudas, que é um galho ou um ramo que a gente vai tirar de uma árvore já crescida. E esse galinho ou esse ramo vai ser uma nova planta. Tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Como surgem novas plantas, que é através da muda e das sementes, tá bom? As atividades que vai deixar anotada são 6 tarefinhas, mas tem muitas questões que é só de assinalar, tem muitas questões que é só de colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Então, você vai deixar anotada. Até amanhã e boas tarefas!